Olá, cursistas do nosso programa de formação continuada em Educação para os Direitos Humanos do IFMT. Estamos chegando aí ao nosso terceiro módulo, né? Vocês provavelmente já me conhecem, eu sou o professor Cleberson, estou responsável pela coordenação pedagógica da nossa formação e é uma alegria imensa poder estar aqui com a professora Ivna, né? Que está num processo aí de estudo e pesquisa sobre a temática de gênero, né? Com foco na imigração, né, professora? Mas tem aí um histórico também de pesquisa no campo da educação, especialmente na área de educação e trabalho, que nos atinge diretamente, né? Então, primeiro agradecer a você, professora, pelo convite de somar conosco nessa formação continuada para um tema que tem se colocado bastante polêmico nos dias atuais, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir, professora, que resposta a gente dá, por exemplo, para os colegas mais conservadores, né, que acabam criticando e dizendo que há um avanço da questão da ideologia de gênero nos planos de educação, nos processos educacionais. Como é que a senhora vê tudo isso nesse momento histórico em que a gente vive? Primeiro a gente tem que pensar que o debate sobre gênero, as discussões sobre gênero ainda são muito incipientes na política educacional. Se a gente for pensar nos próprios documentos, na forma como os livros didáticos eles compõem, né, ainda são bastante incipientes. O avanço do conservadorismo que praia a sociedade, ele vai trazer, claro, ele vai atingir as mais diversas relações que têm questionado o conservadorismo, e o gênero é um deles, né? A gente sabe que as mulheres, a forma como as mulheres vêm atuando desde sempre, mas principalmente nos últimos anos, faz com que o conservadorismo bata de frente com elas. Pensar em ideologia de gênero é pensar não só naquilo que a gente considera gênero, naquilo que se remete a gênero, mas o que é e quais são as características que são preconcebidas para esse gênero. Acredito que durante o curso, durante esse módulo, nós aprendemos, né, que gênero é uma construção social e cultural. Não é dado de uma forma naturalizada. Assim como toda e qualquer ideologia, o gênero não é um aspecto neutro e ele foi fruto de lutas históricas das mulheres. Então, pensar a ideologia de gênero, como o próprio nome já diz, é pensar em uma ideologia que hoje ela é dominante, que ela quer mascarar aquilo que significa, que representa o gênero, e mascarar as relações que existem e que perpetuam a desigualdade, a opressão e a dominação de homens e de mulheres. Excelente, professora. E assim, como é que a senhora vê, assim, qual é a importância desse debate de gênero chegar na educação básica para as crianças, porque esse tema foi bastante candente, principalmente no momento da elaboração dos planos nacional, estadual e os planos municipais de educação. Em muitas câmaras de vereadores e assembleias legislativas, esse termo, a palavra gênero, ela foi simplesmente eliminada dos documentos oficiais, né? Em alguns casos até bizarros, né? Por exemplo, até o termo gêneros alimentícios desapareceu dos planos de educação, né? Então, assim, eu queria que a senhora demonstrasse para nós, assim, nessa direção, o que nos importa no sentido de levar para uma criança da educação básica e para o estudante do ensino médio essas concepções de gênero que a senhora traz? Acredito que, como já foi colocado, é na tentativa da gente tentar desnaturalizar as relações. Como a gente viu no próprio módulo, a educação ela é uma educação que ela é sexista.
Então, como é que a forma que a gente aprende a ser homem e a ser mulher? É através de uma educação que é sexista, que ela é permeada não só nos espaços escolares, mas também dentro da própria família. E isso serve a quem? Serve para manter essa dominação que a gente tanto falou, que é a dominação patriarcal. Ou seja, uma dominação que é permeada pelo poder, pela dominação de uma pessoa sobre outra pessoa, no caso de um homem para com a mulher. Então, pensar a importância dos estudos de gênero, ou então de se falar em gênero na educação, é pensar na forma como nós vamos desconstruir essa educação que é sexuada, as normativas que são impregnadas em nós, que é o homem tem que aprender desde cedo a ser mais competitivo e a mulher a ser mais recatada, a não falar nos espaços públicos, né? Já o homem serve aquilo, já o homem está para os espaços públicos. Quando a gente é sociabilizado para isso, a gente cria uma diferenciação e uma distinção. E lembrando que essa distinção, ela não se dá sobre homens e mulheres que estão alheios à classe e à raça, né? Quando a gente está falando de homens e mulheres, nós estamos falando de mulheres negras que sofrem mais diretamente com isso porque elas estão menos escolarizadas, estão em empregos mais precarizados, e isso vai trazendo algo que é enraizado na nossa sociabilidade, que é pensar essa educação sexista. Se eu sou criada, né, em uma mulher como uma criança branca, é claro que eu vou olhar para aquela mulher negra como sendo a empregada, porque isso é fruto de um processo escravocrata que a gente vivenciou no país. Já que a senhora entrou no tema do trabalho, eu queria que a senhora dissesse para nós, que respondesse, tentasse fazer uma reflexão no seguinte sentido. Esse período de crise do capitalismo que a gente vive e o impacto direto na questão das relações de trabalho, do processo de reorganização dos processos produtivos, né? Do desemprego que hoje bate a porta do brasileiro de maneira mais intensa. A senhora acha que as mulheres são mais impactadas nesse processo de precarização? Sim, na verdade nós somos as mais impactadas com a crise e também sem a crise. Lembrando que existe um sistema aí por trás que é dado pela divisão sexual do trabalho, que nos empurra para trabalhos mais precarizados de toda forma. Quando a crise ela se instala, ela vai necessitar de trabalhos cada vez mais precarizados. Quem é que está no ramo dos trabalhos precarizados? São as mulheres. Então as mulheres elas sofrem muito mais com a crise e existe uma necessidade do capital de chamar essas mulheres para esses trabalhos. Lembrando que no momento em que a gente vivencia dessa crise, que há uma destruição dos direitos sociais, nós mulheres somos as mais afetadas, somos as primeiras a serem afetadas nesse momento de destruição dos direitos. Então a crise, a divisão sexual do trabalho, ela é necessária e ela é essencial para manter a exploração do capital. A senhora tinha falado no início sobre conservadorismo. Eu acho que dentro do arcabouço teórico do conservadorismo, diante do que a gente está vivendo, eu acho que tem umas questões que são também moralizantes. E assim, que resposta a gente daria, por exemplo, para... Nós estamos num ambiente de educação, né? O nosso projeto institucional de educação, ele tem perspectivas emancipatórias, que são os institutos federais. Eu acho que desde o seu nascedor existe um aceno para uma alternativa emancipatória de projeto educacional, mas nem sempre a gente vê esse projeto ganhar corpo na dinâmica diária dos processos de trabalho. Por exemplo, em muitos momentos a gente se depara com situações assim de colegas, trabalhadoras, professoras ou técnicas, né, que fazem discursos moralizantes, né, e que a gente vê e fala assim, e a gente se assusta e fala assim, nossa, mas você é mulher e está fazendo discurso machista, a que a senhora atribui isso? Exatamente aquilo que eu falei anteriormente, é fruto da educação sexista, né? Lembrando que nós estamos dentro dessa sociedade que é permeada pelo capitalismo, pelo patriarcado, pelo racismo.
todos nós somos afetados e afetadas por esse movimento. Não há como a gente dizer que vamos passar ilesos disso, né? É pensar que são construções ideológicas e hegemônicas. Em se pensando em ideologia, nenhuma ideologia ela é neutra, né? Ela não é colocada no campo da neutra, da neutralidade, ela representa espaços de dominação. E aí, tanto as mulheres quanto os homens são afetados pelo patriarcado. Então, eu posso, em vários momentos da minha vida, estar oprimindo outra mulher. Primeiro porque nós não somos, apesar de sermos todas mulheres, isso não significa que exista uma unidade de mulheres. Nós não somos as mesmas mulheres. As mulheres brasileiras não são iguais às mulheres da África, não são iguais às mulheres do Paquistão, não são iguais às mulheres europeias, que também têm as suas divergências, como foi colocado. Falar sobre mulheres e sobre homens também é pensar na sua diversidade, na diversidade humana que tem. E isso tem implicações na forma como nós nos comportamos e como nós também agimos. O plano e aí quando a gente está pensando nesse processo da educação, e aí não só da educação formal, mas pensar para além da educação formal, que é no nosso cotidiano, né, no brilho do nosso cotidiano, é pensar na forma como a gente pode desconstruir essas normativas, essas regras e essas leis que são dadas como naturais. Porque para muitos e muitas de nós, o que acontece é uma naturalização desses conceitos prévios. Ok. E diante do que a gente vive, do cenário político que tem instalado no Brasil, de um ataque frontal a todas as políticas educacionais, de um processo intenso de regressão de direitos, o que é que a senhora avalia como sendo o grande desafio de nós que estamos no chão da escola, primeiro para pensar uma nova sociabilidade e nesse pensamento qual é o papel da educação numa perspectiva de gênero para contribuir com esse processo? Eu acredito, né, que o nosso grande desafio hoje é a consciência desse processo emancipatório, e não emancipatório dentro dos limites que o capitalismo impõe, mas para além disso. O nosso desafio é um desafio que ele é cotidiano, é um desafio de pensar a luta, de pensar como nós vamos fazer com a luta, porque a gente sabe que o cotidiano ele também nos engole, ele nos atribui milhões de tarefas, ele é permeado por ideologias, a ideologia dominante está o tempo todo aí, e esse se constitui, acredito que o nosso maior desafio. O nosso maior desafio, eu acho que é um outro também desafio, é aprender a lidar com o diferente. Porque nós estamos tratando o diferente como se fosse desigual. Então, pensar nisso é pensar também nas formas que vão nos desafiar. E os nossos desafios, eles são cotidianos, porque existem os limites e aquilo que são os nossos desafios. Então, o desafio de pensar em uma escola que pense para além dos gêneros corporificados e sexuados e racializados, né? Pensar não só para além, pensar primeiro o que são esses corpos, né? O que nós somos, quem somos, como nós nos constituímos, e pensar também além. Pensar em políticas públicas, em políticas educacionais para a educação que enfoque questões acerca de gênero, de raça e etnia. Nós temos sim, mas é muito difícil sair do processo do papel para a efetivação, então penso que operacionalizar talvez seja uma forma, mas entendendo que as normativas também têm os seus limites institucionais. Professora, por exemplo, eu sou um professor de língua portuguesa e estou lá no meu campus, estou passando pelo processo de formação e tenho muito interesse de fazer com que essa formação não acabe por aqui. O que eu poderia fazer concretamente para dar continuidade nessa formação de forma prática, no cotidiano
da minha instituição, quer seja na universidade ou na escola da educação básica? Que dica a senhora tem? Eu acredito que o campo da educação, como um campo amplo, ele traz diversas formas da gente poder aprender e reaprender, né? Pensando na forma como a gente cria, ou na forma como a gente tem um processo criativo em sala de aula, nós podemos desconstruir, sim, aquilo que a gente compreende em termos de naturalização dos gêneros, nas brincadeiras que existem, nas formas de atividades recreativas, pensar em estratégias para isso, pensar em diálogos, em produções textuais que abarquem essas relações. Acredito que de forma mais didática, pensar filmes, vídeos. Hoje a gente tem aí um apanhado de material que consegue, muito rápido, que a gente consegue desconstruir e debater isso no cotidiano. E aí não só em sala de aula, porque é essencial que não sejam só com os estudantes e as estudantes, mas que isso se dê no corpo docente, com os técnicos administrativos, com os diretores das escolas, com os coordenadores, né, que todo o corpo educacional ele se volte para que a gente possa pensar em estratégias. E lembrando, a desconstrução ela faz parte de uma luta árdua, diária, cansativa, que exige fôlego, exige muito de nós. E não é fácil, mas é preciso, e esse momento, o momento em que a gente vivencia de avanço do conservadorismo, de um processo estritamente moralizante dos sujeitos, das pessoas, dos corpos, dos nossos pensamentos, é importante que a nossa luta ela seja diária. E a gente às vezes se depara com algumas alegrias, né? Esses dias eu estava no campus Cuiabá, tratando de uma questão extracurricular com relação ao tema dos direitos humanos, e um estudante me procurou depois da fala para dizer que ele estava organizando de forma livre 2 coletivos, um coletivo LGBT e um coletivo de estudos feministas, que já estava mobilizando as colegas, né? Eu achei interessante porque um sujeito homem, mas que está interessado no tema e está mobilizando as colegas para tratar dessa questão. Mas ele tinha uma insegurança, ele falou, não sei por onde começar. Então eu vou fazer um pedido especial para você de disponibilizar na nossa plataforma materiais, séries documentais e outros elementos que possam subsidiar, né, esse estudante que está ali querendo fazer a construção e para os outros também que tiverem interesse. Professora, é uma alegria ter você conosco nesse processo de formação, tá? E o IFMT está sempre de portas abertas aí para a gente estabelecer essas parcerias que são tão importantes, tá certo? Eu me coloco à disposição, vou fazer as indicações. E só para poder ressaltar uma coisa que você colocou a respeito desse estudante, os homens também constroem a luta, né, junto às mulheres. É importante ressaltar isso, que os homens também venham de forma respeitosa construir a luta com a gente. Obrigado. Obrigada.